Supremo vai rachado, Barão, para essa votação sobre a prisão depois de condenação em segunda instância. E nem mesmo a proposta intermediária feita meses atrás pelo presidente da Corte, o Dias Toffoli, está perto mais de um consenso. Qual que era a proposta do Toffoli? Ok, cai a segunda instância, ou seja, a pessoa é condenada por um juiz, primeira instância, depois vai para um tribunal, é condenada de novo. Pela regra atual, a partir daí ela já poderia ser presa essa é a grande discussão. Caindo a segunda instância, ela só poderia ser presa depois que todos os recursos do seu processo fossem julgados, o que às vezes demora anos e anos. A proposta intermediária do ministro Dias Toffoli era a seguinte: não vamos nem fazer segunda instância, não vamos deixar a segunda instância, porque tem pelo menos 5 ministros lá que querem derrubar a segunda instância, mas também não vamos radicalizar para o último do último recurso da última vírgula. Vamos ficar no meio termo, indo para o STJ, que é o terceiro degrau da Justiça, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, confirmando a pena, o veredito da segunda instância, pronto, a pessoa pode ser presa. Bom, isso começou a ter uma discussão, começou a ter um certo consenso, alguns ministros acharam que era razoável, com isso você poderia atrair mais magistrados e fazer uma votação mais tranquila, mas, e nem isso está vingando mais, Barão. Há posições, os ministros que estavam aderindo a essa tese voltaram atrás, né, e pretendem, quer dizer, radicalizar. Não, ninguém vai preso no Brasil até a conclusão final do seu processo. Há muitas questões colocadas para isso, Barão. Uma delas é que alguns ministros, por exemplo, se você pega o decano do tribunal, o Celso de Mello, ou o ministro Ricardo Lewandowski, eles sempre foram radicais nessa questão de não se prender antes de todos os recursos julgados, porque eles acham que a Constituição é literal sobre isso, ninguém pode ser considerado culpado até o último julgamento do seu processo, portanto, se a pessoa não pode ser considerada culpada, não pode ser presa, não é isso? Então, eles ficam nessa posição. E outros ministros que estavam caminhando para esse meio termo voltaram também para essa posição que eu diria que é mais ortodoxa. Portanto, Barão, o que nós temos hoje ali são 5 ministros nessa posição mais ortodoxa, 5 ministros na posição defendendo ainda a permanência em segunda instância e, de novo, o voto Minerva, e o voto que vai desempatar é o da ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber já votou contra a segunda instância. Depois, naquela ocasião da prisão do Lula, do habeas corpus, ela não quis mudar, não quis votar de novo, reabrir a questão, achava que a discussão não deveria ser reaberta, mas agora, nos bastidores, ela começou a insistir bastante para que o caso voltasse à pauta, o que levou outros ministros a acreditarem que ela, desta vez sim, votará contra a segunda instância, o que poderia derrubar de vez, então, portanto, essa regra de prisão depois de condenação em segunda instância. Estou aqui falando da leitura que alguns ministros estão fazendo desse posicionamento interno dela de bastidores. O voto dela realmente é algo que ninguém arrisca a dizer qual vai ser, Barão. Pois é, então é a grande dúvida nesse momento para definição dessa decisão importante, que está demorando um tempão para ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Aparentemente a ministra Rosa Weber pendendo nesse instante para voltar ao que era no passado, ou seja, que a condenação em segunda instância não é suficiente para determinar que ninguém vai para a cadeia. E aí, de novo, a gente vê o Supremo absolutamente uma decisão apertada, 6-5, mas saberemos com certeza a partir de quinta-feira. Não vai terminar na quinta-feira, né, Mônica? Não vai terminar na quinta-feira. E lembrando, né, Barão, que isso atinge, assim, muitas pessoas. É claro que o foco é o Lula, a discussão política é o Lula, toda a influência política dessa discussão vem dessa situação dele preso depois de condenado pelo Tribunal Regional Federal, mas é algo que vai realmente afetar muitas pessoas, né, Barão? Eu, por acaso, estava acompanhando um caso de uma outra pessoa que tem um julgamento marcado para quinta-feira, um julgamento em segunda instância, né? Então, se essa pessoa tiver a sua condenação confirmada, um crime besta, vamos dizer assim, né? Um crime bem de menor periculosidade, mas que implica prisão. Essa pessoa vai ou não presa, porque você vai ser condenado no dia em que o Supremo vai começar a julgar se a prisão depois de segunda instância é válida ou não. Então, você vê a complexidade, como isso vai afetar milhares de pessoas, né, Marão? Milhares de famílias que têm pessoas presas,
vítimas que também pregam, né, que o criminoso esteja punido logo. Então, realmente é uma decisão fundamental, muito importante.